Olá, bom dia. Vamos falar um pouquinho sobre o assunto que tem dominado o nosso Brasil nesses últimos dias. Desde a última ação, talvez a ação mais forte e mais bem sucedida da Justiça do Bem do Brasil contra o crime organizado, tem tomado conta dos comentários, tem tomado conta da imprensa, da mídia, a grande maioria destacando o fator positivo, o fator vitorioso da justiça. O cancelamento do CPF de 120 e tantos bandidos e, do mesmo lado, a consternação pela perda de 4 soldados. Mas, no final, o que a gente pode deduzir de todo este movimento, esta ação? É lógico que nós não comemoramos a morte de pessoas, isso é óbvio, todo mundo sabe disso. Não se pensa nisso. Quem é do bem não comemora a morte de pessoas. Mas, evidentemente, a gente comemora a vitória do bem, a vitória da justiça. E todo mundo sabe que no Brasil a justiça hoje tem 2 lados. A justiça, que deveria ser de um lado só, que deveria ser cega e justa. No Brasil hoje a justiça tem 2 lados. Tem o lado que defende a bandidagem, o crime organizado, que está instaurado dentro do comando do Brasil. E a justiça que vem ressurgindo, que é esta que combate o crime organizado. E esta ação no Rio de Janeiro, ela não é simplesmente um movimento, simplesmente uma atitude de um governador para combater o crime organizado. Ela é a demonstração de que a justiça do bem, a justiça do certo, ela deve prevalecer. Ela deve prevalecer. E isso foi o que aconteceu. A justiça do certo, a justiça do bem prevaleceu. E os debates estão atônita. Os debates estão aflorando o sentimento e a rotina do Brasil hoje. Isso é muito bom. Isso é o máximo. E o que a gente tem percebido claramente, o governo brasileiro, o governo do Brasil, ele está atrapalhado. Ele está perdido. Ele não sabe se ele abraça a justiça ou se ele abraça os seus comparsas que sobreviveram, que continuam fazendo o mal. Eu percebi 2 coisas interessantes. A primeira delas, o silêncio do governo brasileiro, o silêncio do presidente. O silêncio dele não é pura e simplesmente um recuo, é uma manifestação de apoio ao grupo, ao grande grupo que lhe dá apoio, para dizer que aquela ação que demonstra dos últimos anos, desde o início de 2019, essa ação foi a mais contundente para mostrar e para revelar o mal que é essa esquerda, o mal que é esse governo que está aí. Então ele recua, ele fica em silêncio e eles se organizam para, primeiro, que o povo esqueça essa ação como uma forma de dar dinâmica e de dar conforto ao seu grande grupo de bandidos. O silêncio. Atitudes medidas e pontuais tomadas pelo governo são exatamente não para fortalecer a justiça ou para contrariar a justiça, que é o desejo deles, porque na verdade o que o governo quer e vai tentar fazer e já está tentando fazer é excluir, é banir o homem que ordenou a ação no Rio de Janeiro. O governador do Rio de Janeiro agora é o foco
é o foco do governo para ser eliminado. Mas o governo sabe que se ele fizer isso contundentemente, o bem ganha força, a direita ganha força. Então o governo está sendo cirúrgico nas ações para dizer ou para criar mais uma narrativa dizendo que ele é a favor da justiça, do bem. Mas a real dele é fazer com que o mais rápido possível essa ação seja esquecida e o seu comando, os seus militantes se reorganizem para retomar esse espaço gigantesco que eles perderam nessa ação no Rio de Janeiro. O segundo ponto é essa grande evolução da ideia e a demonstração de que temos dois lados no Brasil hoje. O lado da esquerda, bandida, corrupta, mentirosa, e o lado da direita, do bem, do certo. Não que esteja tudo certo. Eu não estou aqui dizendo que a direita, todo mundo da direita, é o bem máximo. Não. Tem muitos problemas no meio, tem corruptos no meio, tem bandidos no meio, tem. Mas o princípio da liberdade, o princípio do desenvolvimento para todos está do lado da direita. A esquerda quer multiplicar a pobreza, quer multiplicar a miséria, porque são nos miseráveis, nos pobres, nos bandidos que a esquerda sobrevive e ganha apoio. Vocês acham que a Benedita da Silva, que aquela ministra do presidente Lula, que os deputados do PSOL, do PT, subiram o morro para se solidarizar, não com as famílias das vítimas não, dos bandidos, não. Eles foram lá marcar território com a bandidagem para dizer que eles estão do lado da bandidagem, estão do lado daqueles que patrocinam as suas campanhas, daqueles que mantêm eles vivos como político. Acorda, Brasil. Acorda, Brasil. Vamos manter o nosso sonho e a nossa vontade de liberdade, porque definitivamente está escancarada. A direita tem seus defeitos, tem seus problemas, mas a direita tem o princípio básico que a esquerda não tem. A direita tem a liberdade, Nós somos livres, E se nós praticamos injustiça, e se nós praticamos crime, nós devemos ser punidos como manda a lei. A esquerda pune rigorosamente quem se manifesta contra eles. Tudo que eles fazem é para se manterem no poder. E nós não queremos sermos aprisionados. Nós queremos ser livres. Vamos para frente, Brasil. Vamos lutar, porque nós podemos e queremos e vamos ter um Brasil soberano de verdade, livre e desenvolvido para todos, com o mínimo de miséria, com o mínimo de criminalidade e com o máximo de liberdade. Vamos para frente, Brasil!